O Momento Fisco conversou com o Controlador-Geral do Estado, que falou sobre a declaração de bens e valores que os servidores públicos devem fazer até o dia 31 de maio. A medida vai impedir a corrupção e o enriquecimento ilícito no funcionalismo público. Primeiramente, é importante nós entendermos a origem desta obrigação legal. A Lei 8429, a Lei da Improbidade Administrativa, ela determina, então, são três atos que podem ser considerados improbidade administrativa, que é o enriquecimento ilícito, aqueles atos que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública. No caso dos atos que importam enriquecimento ilícito, a lei, no seu artigo 13, ela vem tratar da declaração de bens. Então, na verdade, ao agente público não basta ser probo, ser íntegro, ele tem que demonstrar ser probo. Uma das maneiras de demonstrar esta integridade do agente público é que o seu patrimônio pessoal ele vá crescendo de acordo com a sua capacidade financeira ou do seu salário, né? Então eu não posso ter um patrimônio que seja incompatível com a minha renda como servidor público. Ora, dito isto, foi criada uma obrigação na lei, em 1992, que todo agente público, na nomeação, no desligamento e todo ano, tem que deixar sua declaração de bens e valores atualizadas. Em 1992, nós trabalhávamos num contexto, talvez já de uma informática, de um sistema de informática em atividade, mas não com a facilidade de armazenamento de bancos de dados como nós temos hoje. Então, hoje, em 2016, nós tratarmos de fazer o servidor entregar um papel ou uma série de papéis no seu RH para cumprir essa obrigação de todo ano atualizar sua declaração, seria contraproducente, seria até ecologicamente incorreto, né? Naturalmente, alguns vão até perguntar por que nem todos os servidores de Minas Gerais são obrigados a entregar eletronicamente. Eu queria já antecipar antes de falar do sistema, porque o sistema foi desenvolvido pela Prodan, a Companhia de Processamento de Dados do município de São Paulo, que por meio de um termo de cooperação técnica forneceu ou permitiu ao Estado de Minas Gerais, sem custo, que nós tivéssemos o uso do sistema. Contudo, esse sistema tem que estar dentro da Prodenge, que é a Companhia de Processamento de Dados de Minas Gerais, que tem que verificar a segurança dos sistemas, tem que verificar toda uma série de requisitos para garantir o funcionamento adequado do sistema de declaração de bens do Estado de Minas Gerais. Então, neste primeiro ano, nós optamos em fazer um grupo menor de servidores para que o sistema pudesse ser, então, testado, né? Então, serão menos de 100 mil servidores declarando, e não 600 mil servidores ou 450 mil da ativa do Estado de Minas Gerais. Então, agora explicando esse porquê que nem todo mundo é eletronicamente, mas que o futuro, a ideia é essa, nós trouxemos para Minas Gerais, então, essa declaração de forma eletrônica. Ela permite o cumprimento da lei de 1992, como eu disse, e permite também o acompanhamento racional da evolução patrimonial dos agentes públicos. Como é que isso acontece? Ao declarar seus bens, primeiro, assim, o servidor público, o agente público, ele não vai declarar renda, ele vai declarar seus bens, que é exatamente o que diz no artigo 13º da lei, né? Que após o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço
e essa de pessoal competente, e essa declaração será anualmente atualizada, né? E também vai ser atualizada na hora que o servidor deixar o serviço público. Bem, quando essa informação está custodiada num sistema eletrônico, a Controladoria poderá gerar as trilhas para eventualmente verificar se algum agente público tem patrimônio, evolução patrimonial incompatível com o seu serviço. Porque o objetivo da lei não é que você entregue um papel. O objetivo é uma lei de improbidade administrativa. O objetivo da lei é exatamente que o agente público íntegro, correto, ele demonstre que é íntegro e correto, né? Então, como a maior parte do agente público é íntegra e correta, nós entendemos que é do interesse do agente fazer o registro da sua declaração de bens e demonstrar esta condição de probidade em que ele se encontra. O sistema eletrônico ele funciona da seguinte forma. Como ele pode recepcionar a declaração de bens e valores da Receita Federal, fazer uma importação, o que facilita o trabalho, nós abrimos o sistema em abril e ele se estende até 31 de maio. A Receita, a declaração de ajuste do imposto de renda é de março até final de abril. Então, quem já fez a declaração em março, em abril, já pode fazer a sua declaração de bens para o Estado. E um mês depois que ele termina a sua declaração de ajuste do imposto de renda, ele pode importar então para o sistema. Por isso, vem até o dia 31 de maio para exatamente facilitar esse processo. E ela vai valer para o ano inteiro, porque uma vez registrado no sistema, durante aquele ano, o agente ele cumpriu a sua obrigação anual com a lei de improbidade administrativa. O que regulamenta este procedimento no Estado de Minas Gerais é o Decreto 46933 de janeiro de 2016. Então, ali ele estabelece uma série de detalhes de como essa declaração vai ser apresentada. No anexo 1, é um formulário para padronizar, porque nós verificamos que em muitos locais, em muitos estados ou municípios que não adotaram práticas similares, cada agente público entrega uma declaração em formato diferente, o que dificulta até uma possível conferência ou análise. E no anexo 2, então, é o anexo que estabelece quais são aqueles servidores obrigados a utilizar o sistema eletrônico neste ano. Como eu falei anteriormente, a ideia é que, estabelecido, a Prodenge tendo, então, testado se a quantidade de servidores, é uma questão operacional, né? Está correta, é suficiente para a quantidade de declarantes, a gente vai ampliando isso para todos os servidores e evite o acúmulo de papel, de mais papel nos setores de RH. Bem, sobre a declaração de bens e valores, eu acho que é importante também registrar que na Controladoria, alguns servidores da área de inteligência ficarão responsáveis por rodarem essas trilhas, certo? Essas trilhas, elas vão identificar antes das trilhas, o próprio sistema, ele identifica quem não apresentou a declaração. Então, isso é importante, né? Se alguém não entregar a declaração até 31 de maio, o sistema acusa o nome, depois de uma varredura, tem uma lista daqueles todos que não entregaram. Eu acho que é importante que o agente público saiba que o próprio artigo 13 da Lei de Improbidade, da Lei 8429, ele estabelece punição para quem se recusar a prestar a declaração de bens, né, ou prestá-la falsa. Então, isso já era assim independente do sistema eletrônico, né? Já é uma condição lá desde 1992.
O que a gente espera com o sistema eletrônico é facilitar a vida. Por exemplo, aquele servidor que não teve mudança no seu patrimônio, existe um botão que diz copiar do ano anterior. Então, depois que ele fizer esse primeiro ano, no ano seguinte, não houve alteração. Ele clica em copiar, passa os bens de um ano para o outro e está resolvida. Ele cumpriu a sua obrigação funcional quanto à lei de improbidade administrativa. Voltando à questão da trilha, que eu acho uma informação importante para que as pessoas entendam o que se faz com esse banco de dados. Se rodam trilhas de auditoria para identificar o que chamamos de patrimônio a descoberto. Quando a evolução patrimonial do agente é muito superior ao que com a relação com a sua renda no serviço público, que também é uma informação disponibilizada, inclusive, no portal da transparência. A partir daí, pode-se iniciar uma sindicância patrimonial, que também foi regulamentada em novembro de 2015, essa sindicância, esse processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais. E esta sindicância vai verificar se aquilo é uma falha de se é uma falha de interpretação, se, por exemplo, o servidor pode ser chamado a explicar, e aí ele vai dizer, não, a questão da renda que eu tenho com familiar me permite essa evolução patrimonial. E é um processo interno, um processo que não expõe o servidor, e uma vez ele justificado, encerra a sindicância e não há grandes transtornos. Mas, muito pelo contrário, né? Inclusive pode mostrar, na verdade, a probidade, ele demonstrou a sua probidade, a sua integridade enquanto agente público. Então, o que se espera com isso é trazer o que há hoje de moderno em termos de avaliação do enriquecimento ilícito dos servidores públicos para a construção de um Estado brasileiro democrático, republicano, mais íntegro. E eu acho que Minas Gerais, devido à importância do Estado, tem que ser pioneiro nestas boas práticas administrativas de combate à corrupção e de integridade no serviço público.